E aí, pessoal, estamos aí dando continuidade, né? Agora a aula 5.1, né, professor Décio? Justamente, continuando o nosso curso de Física do terceiro ano, né? Continuando aí com eletrostática, então. Vamos lá? Exatamente. Então, começando aí, professores Décio, Deise e Mac. Bom, falando aí da eletrostática, parte 3. Isso, nós temos então o assunto de hoje sobre carga elétrica, a lei de Dufay e, no caso, a quantização da carga elétrica. Como é que você quantiza? Deixa a quantidade, quantiza, não sei se tem essa palavra, né? Como é que você quantifica? Desculpa, quantifica uma carga elétrica. Porque o pessoal fala, física quântica, o que é isso? Quântica vem de quantidade, dizer que tem uma quantidade específica e não muda. Mas durante a aula vocês vão entender isso. Vamos continuando? Então, olha só. Aí temos a primeira, lógico, né? A competência, né? Aplicar o princípio da conservação da carga elétrica na resolução de situações de problema, que eu acabei de falar. Ó. Conservação significa que ela não muda, né? Então ela é todo o tempo constante. Aqui nós vamos ter o experimento do dia, que vocês com certeza já fizeram, a gente só está repetindo, né? Então, pessoal, olha só. Aqui são os materiais que vocês utilizam sempre, né? Para comprovar que existe. Então, coloca aqui na minha frente, ó, 3 canudinhos. Um azul, um amarelo e um branco. A cor não importa. Importante que são canudinhos de plástico. Depois você tem papel. Pode ser um papel higiênico daquele dupla face, mais macio, ou folha, esse papel toalha, né, que também dá para fazer o experimento. Você pode usar linha, pode usar linha nalha, o que você quiser, só para pendurar. Importante é que não seja condutor, não pode ser metálico, né, para fazer esse experimento. Coisa bem simples, né? Aí nós vamos falando durante a aula aí como vai fazer. Vamos lá? Então aqui vai ter os passos. Então os passos são quais aí, professor Décio? Olha, nós precisamos primeiro da carga elétrica, né? Sobre iniciar o nosso estudo aí com experimento. Esse experimento, se nós atritarmos, esfregarmos vigorosamente um canudo de plástico, e não precisa ser de cores diferentes, pessoal, pode ser todos de mesma cor também, a gente só fez isso para destacar. Com um pedaço de papel, né? Então você vai pegar o papel de um papel toalha e vai atritar de maneira vigorosa, forte, o canudo de plástico. E depois vão pendurar com um fio. Ou se você não tiver o fio aí, pode pegar um lápis, né, professor Mac? Sim, pode ser. E pode dobrar ele e colocar na ponta de um lápis também, que fica fácil. Já fizemos isso, né? Já fizemos esse experimento. Já fizemos com lápis. Ó, o papel atritado, ele atrai a parte atritada do canudo. Já vamos mostrar. Desde que o outro canudo não esteja atritado, né? Isso. Desde que seja só o canudo sem atritar, esse atritado vai atrair. Um segundo canudo de plástico atritado, ó, um segundo atritado, com outro pedaço de papel, vai repelir a parte atritada do primeiro canudo, porque vão ficar com cargas iguais. Nós vimos que no atrito, né, as cargas ficam de mesmo sinal. Tá aí o exemplo, né? Olha aí, mostrando primeiro. Direitinho o que vocês vão fazer. Opa! Aqui nós temos o caso aproximando. São 2 casos, né? Primeiro você aproxima. Então, segura aqui, professor, desce rapidinho. E pessoal, dá uma olhadinha aqui. Sempre quando vocês forem fazer... Já posso devolver, porque é rapidinho. Rapidinho. Então, dá uma olhadinha aqui. O que você vai fazer? Pegar o canudo, só que você não pode também, deformar o canudo também. É atritar com força, mas passando. Então, você não pode exagerar no que você está fazendo. Vou tirar um pedaço aqui, né? Segura aqui, professor. Então, você vai fazer o quê? A mesma coisa que foi feita da outra aula. A metade do... Se é bom até você dobrar no meio, para saber até onde você vai fazer o experimento, né? Não tem problema dobrar aí. Não, dobrou, para quê? Nós queremos só um lado atritado, né? Justamente. Que aí um vai estar atritado e o outro não. Ó, você faz só esse movimento. Não aperta com tanta força, é puxar assim, ó. Não vai rasgar o canudo também, senão ele vai deformar, né? Justamente. Aí não vai ter como. Pronto. Atritou, você vai amarrar esse pedaço num pedaço de linha. Por isso que é importante dobrar para poder ficar mais fácil, né? De amarrar ele tem equilíbrio um pouco. A última vez ele não estava deixando, né? A gente fazer experimento de tão forte ficou. Aí eu vou pegar um pedaço de linha, amarrar esse canudinho aqui. Para quê? Para deixar só ele pendurado. Para que ele não fique tocando em nada, né? Ó, já começou a grudar. Ele é meio teimoso. Então, o que você faz? Faz isso aqui, pode ser o quê? Com um pedacinho
pode ser um lápis bem apontado, o professor Mac não sabe É que o ambiente aqui do nosso estúdio também, ele facilita isso aí, as cargas elétricas ficarem, né? Às vezes, num ambiente fora, ele até não esteja essa produtividade de cargas elétricas tão forte, né? Isso, mas vamos lá agora, eu vou atritar novamente, só o pedacinho que eu estava. Atritar novamente para demonstrar. Pronto. O pedaço atritado já foi, né, professor? Isso aqui. Pronto. Aí pode jogar para ali. A gente já pega ele. Deixa eu pôr no bolso aqui. Bom, não tá difícil. Aí o professor Décio vai segurar. O que vai acontecer? Eu sirvo para alguma coisa aqui, viu, pessoal? Ó, 2 casos. Tem utilidade aqui. Isso. Eu vou atritar agora outro canudo, ó. Tô atritando, da mesma forma. Por quê? Ah, pessoal, mas para que serve isso? Para demonstrar que existe o que a gente está falando. Que vê não vai ver. Nós vamos perceber isso durante a aula. Bom, aí você tem 2 casos. Ó. Você tem o papel. Volta lá no slide para dar uma olhada. Ó. Você tem o papel que foi atritado e você tem o canudo, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Aproximar. Vamos lá, primeiro o papel. Vamos dar uma olhada aqui? Eu vou descobrir qual lado, ó o que acontece? Atraiu, porque, porque o papel vai atrair que tem carga diferente. Coloca aqui, professor, na sua frente. Fica atrás do canudo, para aparecer melhor na imagem. Opa. Baixa um pouco. Assim. Aqui na circunferência. Isso. Mais alguma coisa, professor? Aí o que acontece? Olha só, ele vai atritar. Ó, ele puxa, ó. Ele está com a carga de sinal contrário. Sinal contrário vai atrair. Aí o que acontece? Olha aqui, ó. Olha lá. Vai ele repelir. Tá repelindo. E esse, ó, repelir. E esse vai atrair. Olha só. Então aí está mostrando, ó. Repelir, atrair, ó. Você percebe que foi feito aí o experimento, certo? Ficou até bom, professor. Viu? Gostou? O senhor serviu aí de anteparo bem Gostou legal. aqui da roupa aqui que ajuda a fazer Exatamente. o trabalho? Então vamos lá, gente. Tudo combinado antes, pessoal. Isso. Vamos lá, então, para o slide mostrar agora a continuação. Por quê? Você pode fazer esse experimento para várias coisas, não só para um. Não só para um, né? Então, vamos lá. Olha só, esse experimento nos mostra, né, que a força F entre os corpos atritados pode ser de atração ou de repulsão. Lembrando, pessoal, que força é de ação. Ela pode... Só um pouquinho aqui. A força, na verdade, ela é de ação. Ela pode atrair ou repelir. Se tem ação, tem força. Então, mostra que tem força. Força é a ação do corpo e ouvir. Não é isso? Então, vamos lá voltar para o slide e lembrar aí o conceito de força do primeiro ano. Mas qual é a origem desta força? De onde ela aparece? Será que é mágica? O que aconteceu? Aí muita gente pode pensar, olha aqui, pessoal, às vezes, o que acontece? O senso comum é aquela situação de você olhar para algo e dizer, não, acredito no que eu estou vendo, só é isso, e acabou. Não, não é assim. Você consegue provar que aquilo existe, não é mágica. E lógico, para ter conhecimento a mais tem que ser muito sofisticado. Por isso que tem aí o colisor de partículas, né, para conseguir esse estudo. Só que é caríssimo fazer, então não dá para fazer isso no fundo do quintal. Mas eu posso conseguir mostrar para vocês que existe, certo? Então vamos lá, continuando. Então essa força vem de onde? Qual é a origem dela? Ela não é de origem gravitacional. Por quê? Gravitacional tem a ver com massa. Quanto maior a massa... Com a força de atração, principalmente da Terra, né? Isso. Terra muito grande com o ser humano, com o satélite, o Sol com a Terra, né? Com os planetas. Mas não é dessa forma. Não é esse tipo de força. Pois a interação só ocorre após o atritamento, né, dos corpos. Antes, será que essas partículas existiam? Aí a pergunta, né, pessoal? Olha só. Ah, ela passou a existir depois que eu fiz? Será que eu criei ela? Não, não criei. Ela estava no canudo e também estava no papelzinho, né, professor Décio? Justamente, aqui, os dois. Os materiais sempre têm massa formado por átomos, que tem prótons e elétrons, né? E sempre vai estar aqui, só que lembra que a gente fala sempre, né, quem se move é o elétron, né? O próton e o nêutron não pode estar lá no núcleo. Justamente. Então, o que acontece? Uma parte do elétron livre da última camada, o que ele faz? Ele passa de um corpo para o outro. Ele não foi criado, ele foi transferido. Então, se saiu 10 elétrons daqui, lógico, supondo, né? 10 elétrons, foi 10 para cá. Se saiu 1 milhão de elétrons daqui, veio 1 milhão de elétrons para cá. Só transferiu. E se você, por exemplo, jogar no chão,
pegar com a mão, o que você faz? Você neutraliza novamente essas cargas, mas elas existem. Só o que a gente faz? Uma separação, né? Então, quer falar alguma coisa? E com o tempo nós podemos ver o seguinte, esse canudo vai deixar de ter essa atração, porque os elétrons do ar vão acabar retornando para esse corpo, quando ele perde elétron. Quando ele recebe, né, ele fica com mais, acaba liberando. Com o tempo, esses elétrons vão... O ar é isolante aí no início, mas depois eles acabam passando. Ficam se neutralizando aos poucos. Vai ficar o tempo todo eletrizado o resto da vida. Né? Isso. Então vamos continuar lá? Poderia dar exemplo da TV, mas hoje a TV não faz mais isso, né? Aí não dá. E também não é de origem magnética. Eletromagnetismo é o que a gente trabalha e também, quando envolve um pouquinho mais força gravitacional, foi lá no segundo ano. Pois no caso, um ímã não atrairia um canudo, no caso, né, ele é de plástico e nem uma folha de papel. O que ele atrai? Metal, alguns tipos de metais, como ferro. Nem todos, né? Isso, nem todos. Alumínio não vai atrair. Então, não é gravitacional, não é magnético, certo? Então, já sabe o que falta, né? Com certeza, justamente. De origem elétrica. Um estudo realizado aí durante os séculos, né? Eles concluíram que durante esse processo de atritamento tem uma transferência de elétrons de um corpo para outro, no caso do canudo, para o papel, no nosso caso. E também que a força de atração ou de repulsão que nós vimos no nosso experimento se deve a uma propriedade de matéria denominada carga elétrica. Então é uma força elétrica, né, de origem elétrica. Isso. Temos, portanto, uma força de origem elétrica, né? Então, justamente. Vamos lá. Como há dois tipos de força elétrica, ocorrem dois tipos de carga elétrica, que não é o caso da força gravitacional, que ela só atrai, né? Nesse caso aqui nós vamos ter a repulsão também. De comportamentos opostos. Foi Benjamin Franklin quem primeiro empregou a expressão eletricidade positiva e negativa para esses dois tipos, né? Esses dois comportamentos. O modelo atômico que hoje nós conhecemos nos explica a origem de toda a eletricidade. As partículas estáveis que compõem o átomo são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Então, hoje nós consideramos ainda, nesse processo de eletrostática, como três partículas. Embora prótons e elétrons possuam massas muito diferentes, a massa do próton é cerca de 2.000 vezes a do elétron. Né? As suas cargas elétricas são opostas, ou seja, de mesmo módulo, mas de sinais diferentes. E quando falamos aí mesmo módulo, pessoal, olha só, mesmo módulo quer dizer o quê? Que tem o mesmo valor numérico. Toda vez que a gente fala módulo, é número. Então, por exemplo, se for 10, 10 é um número. Então, vai ser 10 para os dois, só que um vai ter sinal positivo e um vai ter sinal negativo. Lógico, daí vai ter as unidades que nós vamos ver depois, que é o coulomb, né? Quando coloca lá do ladinho dizendo quanto é essa quantização. Então aí, física quântica. Até brincando, né, professor? O professor desse caberia mais massa. Mas se fosse... chamando de gordo. Não, estou falando que isso é mais massivo, é diferente. Sou massivo. E mais massivo. Uma estrela de nêutron em relação ao Sol, por exemplo. Aí eu sou menos massivo. Mas se eu fosse falar da carga elétrica, teríamos a mesma carga elétrica, mas massas diferentes. Tem vantagem no jogo de futebol, jogaria de longe, né? Olha aí um exemplo bobo, né, gente? Mas só falando assim, a massa é diferente, porém a carga elétrica é igual, certo? Vamos justamente. Lá, continuando. Bom, então aí um elétron, lógico, não é dessa forma que ele é, mas para representar didaticamente, né, para ter uma visão, vocês vão ter essa visão desta forma aí. A representação bem básica, né, dessa. Convencionou-se atribuir ao próton uma carga elétrica positiva, uma conversão, né? Ao elétron, uma carga elétrica, no caso, negativa. E ao nêutron já está falando, está neutralizado. Existem cargas lá dentro, só que elas se neutralizam, né? E no caso, é onde vai ter a força maior, né? Que é a união entre o próton e o nêutron. Aí é física já dentro, né? Física inclusive, nuclear. nós temos uma aula só para falar sobre isso, a questão aí dessas dos prótons, o nêutron e os elétrons, né? E o principal elétron aqui, que é o que nós estamos estudando, né? Quando ele pode ou não sair de um átomo e se transferir para outro, né? Que é uma propriedade bem legal que agora nós estamos usando, né?
a eletricidade, Justamente. a transferência, a Professor imagem. Meca, é importante deixar bem claro aqui, pessoal, olha bem. Pessoal, danadinho aqui. Nós deixar bem claro a questão seguinte. Quando nós falamos de positivo e negativo na física, indica uma condição. Não indica igual na matemática mais e menos. Por exemplo, a matemática tem mais 10 menos 10, beleza. Mas, na verdade, até na matemática, o que é mais 10 e menos 10? Vamos falar em conta corrente, né? Se você tem R$100 positivo, é porque você tem R$100 que você pode gastar. Se você tem R$100 negativo na sua conta corrente, quer dizer que você está devendo, vai ter que repor. Então, o mais e o menos são sinais que indicam alguma coisa. Não quer dizer que tem... O próton podia ser chamado de negativo e o elétron de positivo. Só que alguém disse que era positivo e negativo e continua. Isso não tem importância. Positivo e negativo é para dizer que são cargas diferentes. E o nêutron não tem nenhuma dessas cargas, não tem atração e nem repulsão em relação ao outro nêutron, por exemplo, então ele é nulo. Vamos lá então, só para ter essa questão bem clara. Isso, e já tem outros modelos que também nós vamos ver, mas tem mais atuais, né? Então aí cabe até uma pesquisa para os alunos assim, acessarem a internet, olharem. Tem vários modelos, desde a primeira tentativa de explicação até a mais recente, né? Que é um modelo, sei lá, a pessoa imagina que ele seja exatamente daquela forma. Inclusive, né? A nossa próxima aula vai abordar esse assunto, né, professor Meca? No século Essa questão. 18, o francês Charles François Dufay detectou a existência, olha só, de dois tipos de cargas elétricas. Por quê? Se uma hora repele o canudo e outra hora atrai, significa que tem alguma coisa diferente. As quais denominou de vítrea e resinosa, pois notara que um bastão de vidro, olha só que já mudou, um bastão de vidro atritado com seda, carga elétrica, no caso, carga elétrica é diferente da carga elétrica adquirida por um bastão de resina, no caso, né, atritado com a lã. Então, toda vez que você atrita, não significa que sempre ele vai ter a mesma carga. Então, pessoal, quando você atrita, depende do tipo de material que você está atritando. Por exemplo, se eu estou atritando vidro com seda, vai ter um resultado. Se eu for atritar vidro com pelo de gato, por exemplo, cabelo, cada um vai ter a série triboelétrica que nós vamos ver, então você vai tendo essa escala, dependendo com que você atrita, mas sempre você vai ter objetos se atraindo ou objetos se repelindo. E lembrando que não dá para você dizer que um material desconhecido ele vai ser positivo ou negativo quando atritado com outro. Tem que fazer em laboratório com uma série, por isso que é chamado série triboelétrica testada em laboratório. Isso. Então não são todos os materiais aí, alguns são uma convenção, não precisa decorar, ninguém quer que você decore, porque quando tiver uma série triboelétrica, num Enem, por exemplo, qualquer prova vai estar uma tabela. Aí você vai saber, vai ter o mais e o menos. Não é para decorar, é testado em laboratório. Vamos continuar então. Vamos lá. Dando continuidade aí, né? Justamente. Então, mais tarde, Benjamin Franklin, muito conhecido, né, foi o primeiro a utilizar as palavras carga positiva, que o cara usava resinosa e vítrea, né? Quando a carga era vítrea, e carga negativa para carga resinosa. Então, Dufay aí na sua experiência concluiu o quê? Ele fez uma conclusão. Cargas elétricas de mesmo nome ou sinal, que ele chamava de vítrea, e depois veio positiva, que é sinal, elas vão se repelir. E de nomes contrários, elas vão se atrair. Isso. Então, as cargas elétricas tiverem o mesmo sinal ou o mesmo nome, vão repelir. Nós vimos aqui no nosso experimento, né? Isso. E eu tentando colocar uma sinalização verde. Ficou bonito. No fundo verde. Aí é muita inteligência. Mas, como foi falado, para mostrar que não funciona. Isso, não funciona. Tem que ter os dois. Pessoal, sempre, essa questão da física, antigamente, lá no início, sempre aquela questão de pensar. Não era física, né? Era filosofar. E com o tempo, hoje não, tudo é aceito através de experimentos. E quanto mais refinado o experimento, maior é a chance de ter um resultado exato. E lógico, até em laboratório você tem que eliminar várias variáveis ali que atrapalham. Mas assim, sempre você tem uma ideia do que é, e um experimento muito simples para constatar. Só constatar, você não vai medir, né? Mas você vai constatar, verificar. Que tem dois tipos de carga, né? É mais, menos, positivo e negativo, vocês viram que eles deram esse nome.
Então, lá na frente, por exemplo, dentro do átomo, a gente vai ter outro tipo de coisa. Não vai ser mais carga positiva e negativa, vai ser outras coisas. Porque aí você já tem um estudo novo, tem que dar nomes novos, né? Existe uma evolução, né? Isso. Claro. Aumenta Não é que está errado, é que foi evoluindo, foi mudando. Mas o pensamento original permaneceu mesmo, só não tinha um nome dado adequadamente. Vamos continuar. Vamos lá. Então, bom, aqui ó, vai mostrar a setinha aqui, fica legal, né, para você entender, ó, por quê? Se eu tenho o canudo que foi atritado com o papel, ficou negativo, eu peguei o outro canudo, atritei também, os dois, o que que acontece? Tem a mesma origem, né? Papel e canudo, Isso. mesma origem. Então, se o canudo está negativo, significa o quê? Que ele recebeu. O papel doou elétrons para o canudo branco e depois para o azul, né? Ele tem que doar, então ficou com excesso de carga. Que é o contrário, vai acontecer aqui, ó. Por quê? Se ele era negativo, o papel doou e ficou com falta de elétrons, falta positivo. Então sempre tem que pensar dessa forma. A pessoa vai pensar, pessoal, toda vez que for fazer um exercício de física, você vai pensar o quê? Eu recebo elétrons ou eu dou elétrons? Se eu estou perdendo, está saindo negativo. Vamos dizer assim, eu estou pagando conta no meu banco, tá, o negativo está sumindo, vai ficando cada vez mais positivo. Só que aí, no caso, você recebeu o dinheiro, mas não, a ideia é perder aquele valor negativo. Então, o elétron sempre negativo, para onde ele vai, fica negativo. De onde ele sai, fica positivo aquele local. No mesmo caso, sempre pensa, elétron, ou ele vai para um corpo, ele vai sair de um corpo para outro, no caso o papel para o canudo, ou vai ser outra situação em que o papel pode receber, como nós falamos. Aí tem que ver aquela série triboelétrica, certo? Então sempre pensa no elétron para não errar essa questão de sinal, né? E dentro da eletrostática sempre tem uma coisa em mente, senão você erra. Os elétrons é que saem ou chegam, os prótons continuam ali dentro. Mesmo que mais tarde você vê numa física quântica uma coisa diferente, mas dentro da eletrostática você não pode cometer esse erro. Só os elétrons podem se mover, certo? Exatamente. Então, ele consegue ser livre. Muita O próton e o nisso, nêutron, ele está fixo ali dentro do átomo, né? Então vamos lá, continuando. E se ele pudesse se mover, a maioria dos objetos não teria forma, né? Justamente. Acabariam não tendo forma. Então aí a quantização da carga elétrica, a física quântica, quantidade. O próton e o elétron possuem a mesma quantidade de carga elétrica em valor numérico, em módulo. E esse valor é denominado quantidade de carga elétrica. Qual é esse valor? 1,6 vezes 10 a menos 19. O que vai acontecer? Se for o elétron, ele vai ser negativo. Se for o próton, né, eu vou ter o quê? Positivo. Justamente. Então, se eu estou fazendo uma conta, uma equação, resolvendo, elétron, coloca o sinal negativo na frente. Próton, não coloca nada, continua, que ele fica com o valor positivo. Lembrando que na matemática, às vezes, quando não tem nenhum sinal, a gente chama de positivo, né, mestre? Isso. Não precisa realmente fazer isso. Então, bora dar uma olhada lá no slide, gente. Então, vamos lá. Esse valor foi obtido experimentalmente pela primeira vez por Fletcher, por meio de uma montagem rústica, olha só. Em seguida, seu orientador, Robert Millikan, aprimorou a montagem de Fletcher, obtendo valores mais precisos para a carga elétrica elementar. Olha o que ele está falando. Era mais rústico, mas ele iniciou. Ruim é nunca iniciar, então é necessário iniciar, vai ser meio tosco, meio feio, mas aí vai vir o quê? Pessoas aprimorando cada vez mais esses experimentos e sendo com um valor mais exato. Uma coisa dessa foi com a velocidade da luz, né? Várias tentativas até chegar à precisão que nós temos hoje. Como o próton possui carga elétrica positiva, sua quantidade de carga elétrica é representada por mais. E para o elétron, menos. Por que esse E? Esse E é o valorzinho da carga do elétron, só que você usa ele para os dois. Mas se aparecer um pezinho ali, não tem problema. Vem de carga elementar, na verdade, não vem de elétron, tá? Lembrando, né?
Porque pode ser do Exatamente. próton também. Que A geralmente- carga elementar, a primeira carga, né? Isso. Geralmente ele vai fazer a conta considerando o elétron, né? Como nós Justamente. falamos. Então, exatamente dessa forma. Próton, positivo, elétron, negativo. Esse sinal positivo nem precisa aparecer, né, professor? Isso aqui já sabe que quando não Mas se aparece... colocar também não está errado, não. Só vai colocar um pouco mais de informação sem a necessidade. Como um coulomb é uma quantidade de carga elétrica muito grande, olha só, muito grande, é comum a utilização dos seus submúltiplos. Então, vamos lá. Justamente. Um milicoulomb, mili é 10 a menos 3, nós já sabemos aí na tabela aí, no primeiro ano vocês tiveram um estudo aí na matemática também, né? Isso. Então, milicoulomb, 10 a menos 3, mili, 10 a menos 3, coulomb. Coulomb é a medida de carga elétrica. Né? Microcoulomb, muito utilizado no nosso exercício, o microcoulomb, que é um valor de carga adequado para a experiência, quantidade. Então, nós temos 10 a menos 6. O nanocoulomb, 10 a menos 9, já ouvi falar em nanoprocessador, porque é usado, né? O nanômetro, a medida de nanômetro, Isso. 10 a menos 9. E outros que são utilizados, mas são os mais comuns, tá? Esses três são os mais utilizados, mas existem outros. Mas o mais Tem o utilizado... pico, né, que é menos 12, assim por diante. Isso. Fenton e assim por diante. Bom, em física existem grandezas que podem assumir um valor correspondente a qualquer número real. Então, são chamadas de grandezas contínuas. E há também grandezas que são sempre múltiplos de um valor fundamental, chamada de grandezas quantizadas. Na experiência realizada por Fret e também por Millikan, ficou evidenciado que a quantidade de carga elétrica é quantizada, ou seja, não pode assumir qualquer valor. Então, nós não temos aí 0,1 de carga, a partir de tantos, um valor positivo, um valor inteiro. A quantidade de carga elétrica total será sempre um número inteiro, N vezes, então não pode ser 0,1 de uma carga. O valor da carga elétrica do elétron ou do próton. Aí nós podemos ver que, no caso, não poderia ter meio elétron ou meio próton, tá bom? Então, a carga total dada por Q, na nossa equação aqui, é igual ao número de elétrons vezes a carga de 1, que é aquele 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é o valor de 1. A carga elétrica de 1. Não tem meia carga elétrica, 1/4 de carga elétrica. Ok? E o N pode ser qualquer valor, né? N é quantas vezes? A partir de 1, né? 4. Só não pode ser um valor menor que 1. 0,2, 0,3 não pode. Exatamente. Você tem um elétron, 2, 3 bilhões, trilhões, mas não tem 0,2 elétron. Quando o número de próton em um átomo ou em uma molécula qualquer é igual ao número de elétrons, então o átomo, essa molécula, são eletricamente neutros, o que acontece normalmente no dia a dia. Se o número de prótons for diferente do número de elétrons, nós teríamos um íon. Aí a química explica para vocês, vocês sabem muito bem, que são átomo molécula eletrizado. Os íons são muito utilizados em química. Isso. Generalizando, então nós falamos que um corpo está eletrizado quando o número total de prótons for diferente do número total de elétrons. Quando for diferente, está eletrizado. Mais prótons, quer dizer, saiu o elétron, negativo, positivo. Menos próton tem mais elétron que chegou, por exemplo, negativo. Tá? Matematicamente, a desigualdade pode ser obtida alterando o número de prótons e de elétrons, tirando ou colocando elétrons. Porém, fisicamente, o acesso aos átomos só é possível no nível da eletrosfera, igual eu falei, onde residem os elétrons, e não no núcleo onde residem os prótons. Assim, um corpo só fica eletrizado quando recebe ou perde elétron, falamos muitas vezes aqui. Exatamente. E fala, né, você quer mexer, algo novo, né? Tentando fazer aí, tentando não, já estão fazendo protótipos e tudo mais de usinas de fusão nuclear, né? Só que aí ela conseguiram equiparar, né? Gastaram e produziram na mesma quantidade, só que eles têm que gastar uma quantidade e produzir muito mais. E não conseguiu. E aí você consegue mexer com átomos e tudo mais. Mas no dia a dia é muito mais visível, mais prático você trabalhar sempre com elétron. O átomo lá dentro, o núcleo, o próton e o nêutron, você não consegue. Tem que estar aí com ferramentas
altamente sofisticado ou laboratórios altamente sofisticados para conseguir isso, né? Mas não precisa preocupar, né, Mac? Não. Porque durante o nosso curso, nós vamos estar falando também desse momento. A próxima aula nossa vai ser justamente falando sobre o decaimento beta, por exemplo, onde você vai já ter uma ideia que muda esse núcleo aí. E muitas aulas nós teremos durante o curso de Física do terceiro ano explicando essas situações. Não se preocupe, estamos falando da eletrostática, quando chegar o momento estaremos falando também. Quando você estiver pronto para o seu Enem, prestar o seu vestibular, você vai estar fera no assunto. Vamos lá, então. Que pode ficar preocupado em querer ver, né? Ah, eu quero ver, eu quero presenciar. Aí já não é tão fácil. Bom, então, corpo eletricamente neutro, né? A mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, né? Porque tem a mesma carga, então a mesma quantidade. Corpo eletrizado positivamente, o que significa? Que eu tenho maior quantidade, significa que perdeu elétrons, então o número de elétrons é menor que o número de prótons. Negativamente, número de prótons maior, no caso menor, né? Desculpa. Menor que o número de elétrons ele recebeu, então ele está recebendo valor negativo. Com isso, o que acontece? Acontece que ele fica negativo. Bom, lembrando que nós teremos uma aula para falar como perde quando recebe elétron também, não sobre processo de eletrização. Em todos os experimentos realizados até nos dias atuais, mesmo em física nuclear, verifica-se que em sistemas isolados a quantidade de carga elétrica permanece constante no sistema isolado. Quando você mexe com ele é que você pode também ter essa quantidade diferente. É uma das grandes leis de conservação da natureza. Isso. Certo? Nós temos leis de conservação lá no primeiro ano, no segundo ano, agora chegou a vez do terceiro ano com a eletricidade. Exatamente. Pessoal, sempre pensando assim, essa questão da conservação ocorre em tudo, né? Isso. Sempre é uma transferência. Por isso que eu falei para vocês que na hora que eu atritei, eu não criei. Ah, de onde apareceu, criou? Não criou, só transfere. É aquela frase básica, né? A energia ela não se cria, não se destrói, apenas se transforma. Então, movimento lá no primeiro ano, termodinâmica, né? Temperatura, calor, segundo ano, e eletricidade e magnetismo no terceiro ano, que tem mais a ver até quando a gente fala do estúdio, né? Imagem que você consegue obter, você tem aí a questão da eletricidade para funcionamento de todos os equipamentos, armazenamento de informação e tudo mais. Então, isso aí é muito voltado até para física de terceiro ano, certo? Então, vamos lá, continuando. Bom, então a carga elétrica não se cria, não se perde, apenas se transfere. Não é se transforma, a carga elétrica não se transforma. Usando quase a mesma frase, né? Mas nós vamos ver que ela pode se transformar sim, tá? Mas isso não é hoje não. Numa outra aula tem como uma carga elétrica ou um neutro, por exemplo, que é neutro, de repente transformar numa carga positiva ou negativa. Vamos lá então, ela só se transfere no nosso caso da eletrostática. Um exemplo aí, para não ficar só esse negócio, né, falando, um corpo está eletrizado com uma quantidade de carga elétrica de menos, então é um corpo que está com excesso de elétrons, menos 1,6 vezes 10 a menos 10, não é menos 16 não. Apesar do número ser 1,6, é menos 10, é muito maior que menos 16. Menos 16, o expoente negativo, quanto maior o número, menor é a quantidade total, né? Lembrando aquela revisão que a gente sempre faz na notação científica, porque é importante para saber a grandeza de número, o tanto que ele é grande, o tanto que ele é pequeno. Agora nós estamos trabalhando com números muito pequenos, então aí você observa. Vamos voltar lá no exercício, você observa aqui, menos 1,6, tá? O menos significa que tem excesso de elétrons, e o menos 10 significa que é um número muito, muito pequeno. O que isso representa? É a mesma coisa de você ter isso aqui, 10 elevado a 10, significa que ele está dividindo, e dividir é diminuir. Justamente. Então, por isso que você acaba tendo esse valor negativo. Mas isso aí é bom sempre estar lembrando e utilizando aquelas aulas de revisão, né? Então, a letra A, Mac, diz para você o seguinte, o corpo apresenta, então, excesso ou falta de elétron? Aí vem aquela questão do sinal para explicar, né? Isso. E aí? Então, aqui, sinalzinho negativo, significa que a carga elétrica do corpo é negativa. Ele apresenta excesso de elétrons. Então, o sinal é uma informação, né? Na verdade.
não vai modificar praticamente uma conta, né? Mas o aluno que ele está ligado, então, pessoal, olha só. Você está trabalhando com número negativo, você tem que tomar aquele cuidado. Sinais iguais, positivo. Ah, só tem um sinal negativo em toda a multiplicação. Vai ficar negativo. Então, é mais para você ter noção do que você está trabalhando. No final, o resultado numérico vai ser o mesmo, né? Justamente. Vai ser o mesmo. Porém, Te deu você vai saber se é o elétron elétron ou se é próton. Exatamente. Então, vamos lá, continuando. Então, o sinal é exatamente para isso. Agora, a matemática, né? Qual é o número de elétrons correspondente? Então, quando fala número, eu tenho uma equação que é dada, né? Quantidade é fácil. Se eu tenho aqui, gente, só é você pensar assim, ó, olha aqui para mim. Você tem um elétron, seria esse objeto. Ele é um elétron, certo? Aí, o que eu tenho? Eu vou pegar 100 deles. 1, 2, 3, 4. Só que eu sei que cada um dele tem o quê? 1,6 ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E o outro? 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, significa o quê? Que eu pego a quantidade total e multiplico pela carga elementar, como o Décio falou. Elementar porque ela não pode ser nem maior, nem menor, ela tem um valor fixo. Então, você pensa, se eu tenho 1, é aquele valor. Se eu tenho 20, é 20 vezes mais. E você não vai somar de 1 por 1 dessa. Justamente. Multiplica direto. Então, esse multiplicar é quem? Bora dar uma olhada lá? Nesse caso, nós vamos ter que dividir e vamos fazer o inverso, né? Porque nós já temos o total. Isso. Para achar o total, a gente multiplica. Como já tem o total, vai ter que dividir. Só, né? Entendendo pra achar que o N, que é o número, né? Que o N é o número. Quantos tem? Ah, eu tenho 20, tenho 50? Então, você já sabe que é por quantidade. Arrumando, né? Lógico, você pode substituir ou arrumar, né? Eu poderia simplesmente colocar aqui que passo E dividindo, né, Dessa? E já fazer direto, não tem problema. Ah, mas eu gosto de substituir. Tá bom, vamos lá. Então, não tem problema nenhum. A maneira que você vai fazer não tem grande importância, desde que faça certo. Alguns dá mais trabalho, outros menos trabalho. Se organizar, vai dar menos trabalho. Se não organizar, você simplesmente vai ter um pouquinho a mais de trabalho. Então, vamos lá. Então, eu vou ter o quê? Que N é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 10, certo? Que é a carga total desse corpo, dividindo por quem? Pelo E, que o E é a carga elementar. Então, você tem aí, ó, divisão de números parecidos, né? Você simplesmente sabe que esse com esse, né? Você vai ter Sinais o quê? também, menos com menos a divisão é mais, né? Mas não, como eu quero o número, não importa o sinal, porque o que interessa para nós é o valor, módulo, né? Isso. E ele já percebe, todo valor que é igual em cima, igual embaixo, tudo, sinal, número, então vai dar 1. Não significa que ele some, né? Isso aqui dá 1, só que 1 na multiplicação, elemento neutro. Então, 10 passa o menos 19 para cima, significa que vai ficar, repete a base 10, o 10, e passa, faz o quê? Subtrai com o valor de baixo. Ou troca o sinal, né? Que você sabe, sinais iguais, daria aqui positivo, né, Décio? Menos com menos, mais. Exatamente. Na verdade, vai acabar diminuindo mesmo, né? O valor. Acaba, porque eu tenho um sinal negativo na frente, né? Então, vai ficar menos e mais. Se eu tenho 10, né? Se eu tenho 10 negativo mais 19, eu gastei 10, só que eu tenho 19. Paguei, vou ficar com 9. 10 elevado a 9 é a ordem de grandeza, né? Então, tem 1.000, milhões, bilhões, né? Bilhões de elétrons então, aí. Bilhões de elétrons. 1 bilhão de elétrons, né? Isso. Já que 1 não aparece, mas é 1 bilhão. Aí, ó, mais um exemplo, fazer um pouquinho mais de um trabalho aí para exemplificar o que nós falamos. O número de elétrons corresponde a uma quantidade de carga elétrica de menos 1 coulomb. Só para ter ideia do que é 1 coulomb, né? Só 1. 1 coulomb. Vamos lá ver. Mesmo o processo de antes, né? Só que agora não tem potência. Esse aqui já arrumou, né? É 10 elevado a 0, quando você não tem nada, né? Exato. E a gente continuando aí, bem simples. O que nós temos? 0,625, que é 1 dividido por 1,6. Isso. E o 10 a menos 19 passa para cima, a gente sabe que menos com menos é mais, lá é 0, 0 menos 19 é mais, menos 19 é mais 19, então 10 elevado a 19. Regrinha de matemática, de baixo para cima, troca o sinal, né? Justamente. Então, eu vou ter difícil, um total de 6,25 vezes 10. Ah, mas por que 18? Passei a vírgula aqui para a direita, certo? Para a direita e subtrair 1 aqui em cima.
Então, cheguei no meu resultado final. Então, pessoal, dá uma olhada aqui. Sempre que estiver fazendo exercício, só prestar atenção, relembrar potência, divisão de fração, essas coisas que vocês vão tirar de letra, certo? Justamente. A gente volta daqui a pouquinho Para o resumo. para o resumo.